Olá, queridos! Estamos de volta para falar de um assunto muito sério, porque essa semana é uma semana de prevenção, né? Prevenção e orientação, porque estamos falando de coronavírus, estamos falando de Covid-19. E como falar um assunto assim que pra gente parece tão complexo com a criança pequena, né? Então, a nossa atividade da semana, eu não coloquei muito atividade com tinta, atividade assim para fazer como eu costumo colocar, tá? Eu coloquei as atividades mais assim, tipo vídeos, brincadeiras, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho junto com vocês, eu vou mostrar para vocês e a gente vai vendo junto aqui, tá bom? O que eu coloquei. Para falar com criança, né, a gente costuma utilizar alguns recursos que eles gostam, que chamem a atenção deles, né, que é importante. Então, quando começou esse assunto de coronavírus, eu me lembro que eu comprei esses bichinhos para falar com eles, né? E com esses bichinhos aqui, eu trabalhava várias coisas junto com ele, além de falar do assunto, chamar a atenção para eles, que eles gostavam de mexer, de apertar, né? Porque ele acende uma luz, então pisca, né? Eles gostavam muito de mexer aqui, gostam, né? Muito de mexer aqui. Então eu uso esse recurso para falar de coronavírus, né? Esse aqui também, olha, ele é muito fofinho, muito bonitinho, tá vendo? Então a gente utiliza alguns recursos para falar com a criança pequena, tá? E eu coloquei aqui para vocês essa semana, que a gente está falando de prevenção, mais assim, vídeos para assistir. Eu fiquei pensando, né, como é que nós poderíamos chamar a atenção deles para falar desse assunto, porque na realidade eles escutam o tempo todo falar desse assunto, porque a gente comenta dentro de casa. Tá todo mundo em casa, né? E a televisão fala, a gente conversa um com o outro, nós que somos adultos, então a criança, ela tá o tempo todo ouvindo falar de coronavírus, de Covid-19, né? Então o que eu fiz? Eu assisti um vídeo do Quintal da Cultura que eu achei bem legal, tá? Então na atividade número 1, a gente já sabe como fazer para colocar eles, né, bem confortável. E aqui eu coloquei um link para vocês, tá? Do Quintal da Cultura. Ali eles vão explicar, numa linguagem bem infantil, o que é coronavírus, né? O que é a Covid-19. Eles vão falar de higiene. Então é uma forma legal da criança assistir. E eu coloquei então esse link aqui para vocês clicarem, para vocês assistirem o vídeo junto com eles, tá? E depois que acabar de assistir, vocês vão fazer as brincadeiras, tá? Então, primeiro, o Conhecendo a História dessa vez, não é uma história assim contada, um conto de fadas, com uma fábula, como a gente tem feito, né? Ultimamente, o nosso tema que a gente tem falado. Mas dessa vez eu coloquei um assunto que nós temos falado assim muito, tá? Que é a Covid-19, mas de uma forma mais lúdica para que a criança possa compreender. É um assunto difícil de ser tratado. Então a gente tem que tratar com a criança de uma forma lúdica, com respeito, entendendo que ela percebe as coisas, que ela vê as coisas. Então a gente trata com ela de uma forma que dê para falar para ela do assunto que é atual de uma forma bem tranquila para a criança, tá? Então eu coloquei o link, vocês vão clicar, tá? Papais, mamães, quem tiver com a criança, tá? Vão assistir. E depois eu coloquei, atividade 1, conhecendo a história, o que é coronavírus e o que é pandemia. Então eles vão explicar no Quintal da Cultura o que é. Eu assisti, o vídeo tá bem bacana, bem legal, tá? E depois que vocês assistirem, falar do assunto e tal, né?
nós vamos fazer uma brincadeira. Dessa vez a gente não vai fazer fantoche, essas coisas. Se vocês tiverem algum recurso em casa para o reconto, vocês podem utilizar esses recursos, tá? Como os bichinhos. Se vocês quiserem fazer o fantoche, também pode, tá? Porque eu fiz com um bebê bem pequeno na escola, um círculo grande, a gente colou papelzinho picado de crepom vermelho, então eu fiz aquele círculo bem grandão, como se fosse assim o vírus em si, para poder conversar, falar com a criança, tá? É uma realidade, gente, é um assunto que a gente tem que tratar com eles, tá? Aí depois de assistir o vídeo, eu coloquei no número 2. Após eu assistir o vídeo, brinque com uma criança, tá? Então, a brincadeira número 1 que eu coloquei foi o seguinte. Cadê? A questão número 2, eu coloquei 2 brincadeiras, tá? Então, eu coloquei A e B. Em vez de colocar 1 e 2, para não ficar muito confuso, eu coloquei questão número 1, conhecendo o assunto, conhecendo a história sobre o coronavírus, tá? Acabou de assistir o vídeo, a gente vai para a atividade número 2, que são 2 brincadeiras, A e B, tá? Então, na atividade A, eu coloquei uma brincadeira com água e sabão, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, porque eu coloquei um monte de brinquedinho aqui, mas a atividade número é para uma das atividades, tá? Vocês vão pegar uma bacia que não seja uma coisa assim funda, né? Que dê para botar água que represente perigo. Mas uma coisa que dê para botar um pouquinho de água morna do chuveiro para eles brincar. E eu coloquei aí para colocar uma barrinha de sabonete, tá? Sabonete neutro, sabonetinho dele mesmo, tá? Cheiroso. Aí vocês colocam aqui com um pouquinho d'água e vocês vão brincar. À medida que esse sabonete estiver de molho aqui, ele vai ficar escorregando, né? Então, eles vão brincar na água de segurar e escapulir, tá? Deixar escorregar, cair. Você mesmo pode fazer. Peguei, caiu, entendeu? Pegar o sabonete, brincar na água, vai fazer espuma, caiu. Por que eu coloquei essa atividade? Porque a gente tem falado com a criança da importância de lavar as mãos, né? Com água e sabão. Então eu achei que foi uma brincadeira assim bem legal para ele estar mexendo com a água, para ele mexer com o sabão, para ele tocar, tá? E para que ali você possa falar com ele de lavagem das mãozinhas, como lavar, para limpar, porque na hora da brincadeira é um ambiente propício para você falar da lavagem das mãos, tá? Então, eu achei uma brincadeira bem legal para fazer com ele, tá? E você faz com esse sabonetinho neutro, ou sabonete de banho que ele usa, porque não arde nos olhos, não arde na mãozinha dele, é próprio para ele, né? Para a criança. Então, não vai machucar, tá? É uma brincadeira leve. Se você não quiser fazer essa brincadeira agora, porque o tempo tá meio fechado, tá chovendo, você deixa para fazer um outro dia que esteja sol. Faz as outras atividades. Normalmente eu coloco 5 atividades. Então você pode escolher uma para fazer por dia, tá? E às vezes você, em um dia, você começa uma, termina no outro dia, não tem aquela pressa, ai meu Deus, eu tenho que fazer, não tem aquele rigor, né? Eu tenho que fazer atividade, não. Como eu falei, que a gente está sempre brincando com a criança e oportunizando coisas para ela fazer, para ela ficar ativa, porque a criança de creche é uma criança ativa, uma criança que brinca, uma criança que está sempre fazendo algo, né? Então, em casa, a gente também não pode deixar a criança muito parada. A gente procura brincar, procura criar situações para que a criança tenha estímulo, para quando a gente retornar, ela esteja assim bem estimulada, ela esteja animada, né? Ela não perca esse pique que nós começamos a fazer lá no início do ano, né? Então eu achei essa brincadeira bem legal. As atividades eu estou procurando colocar mais ou menos de acordo com a faixa etária deles. Claro que tem criança que está bem adiantada, fazendo muito mais coisas,
coisas muito mais complexas, tem outras que não, né? Então, a criança, ela vai de acordo com o seu tempo, tá? A criança pequena, a gente diz, o fulaninho tá fazendo isso, o meu não tá. Não, a gente não compara. Cada um faz conforme consegue fazer, até porque não é uma obrigação dele fazer isso, tá bom? Então, a atividade número 2, eu coloquei um vídeo também, tá? Coloquei um vídeo para assistir, que é de lavagem das mãos também. Eu anotei os links aqui, que eu coloquei na sequência, né? Então, uma brincadeira, passou a brincadeira de pegar o sabonete, né? Tem a brincadeira A e a brincadeira B. A segunda brincadeira é sentar no chão e brincar de passar a bola. Você senta aqui com ele, tá? Coloca a criança sentada ali, você senta aqui. Mas não é assim, senta a criança e você senta e vamos jogar bola, não. Você vai convidar, vamos brincar de bola com a mamãe, ou vamos brincar de bola com a titia, né? Quem estiver fazendo, o adulto que estiver fazendo atividade com a criança. Vamos jogar bola? Vamos brincar? Entendeu? Então é aquele convite, uma coisa assim que a criança possa se interessar, né? Você não vai falar, senta aí, vamos fazer atividade. Nada disso, tá? Vamos jogar bola? Aí você senta no chão e joga. Eu coloquei um link aqui também, ó. Cada atividadezinha, cada brincadeira eu coloquei um link para que você faça as coisas com música, tá? Sempre uma musiquinha tocando no fundo, ele ouvindo, porque é um assunto que eu acho assim, é um assunto difícil de falar, né? Então eu acho que com música, de uma forma mais lúdica, eu acho melhor para a gente falar esse assunto com a criança e não deixar de falar, porque a gente não pode esconder as coisas dele, ele está vivenciando uma época, né? Aí a brincadeira número 2, sente no chão com uma criança para ouvir música, brincar e jogar bola com ela. Enquanto a música está tocando, e a música que está nesse link tem tudo a ver, tá? Com essa brincadeira, porque o início da música é justamente a criança jogando bola ali, é um desenhozinho, e vai contando a história, tá? Quando a criança sai, quando chega, que tem que lavar a mão. Então tem uma mãozinha ali com sabonete, esfregando e cantando, tá? Então tem tudo a ver a questão com uma brincadeira. Você vai, depois da brincadeira, acabou de brincar, você vai lavar as mãozinhas. Então, Marília está explicando como lavar a mão, tá? Estas brincadeiras têm como objetivo ensinar a criança como lavar as mãos com água e sabão, tá? Então, são prevenções, tá? O que a gente está fazendo nessa situação de Covid-19? Ainda não temos vacina. O que a gente está fazendo é o que está ao alcance das nossas mãos. Nós estamos cuidando para que não venhamos a nos contaminar com esse vírus, tendo cuidados, né? E que cuidados são esses? São diversos, tá? A gente está usando máscara, ó. Titia comprou um monte de máscara, né? Agora não é uma coisa que a gente não pode dizer assim que é uma moda. Não é uma moda, mas a gente tenta transformar isso, né? O fato de ter que usar máscara, numa coisa tolerável, numa coisa que a gente faça da melhor maneira possível, né? Então, a titia comprou várias máscaras coloridas para poder não sair na rua sem máscara. Titia comprou materialzinho de limpeza, porque sempre que eu tenho que falar com vocês, eu falo com aquilo que o meu grupamento usa, né? Que são os lencinhos, é o sabonete. No caso, na creche, a gente usa o sabonete líquido. Eu acho muito bom ter esse sabonete líquido, porque a gente é mais higiênico, você coloca ali, ele não fica passando de mão em mão. Eu só peguei esse pra gente fazer a brincadeira, para ele tocar, para ele, né? A criança gosta de mexer, como eu sempre falo. Mas na hora do banho, a gente costuma usar esse aqui, o sabonete líquido, tá? O álcool 70 líquido para higienizar banheiro, espaço que a gente toma banho, as superfícies, né? O álcool em gel, para que passe nas mãozinhas, para que esteja, após lavar as mãozinhas, passar ou na rua, levar
que não tem água para higienizar as mãozinhas, tá? Então, na rua, então, é sempre bom você levar o lencinho e o álcool. Passou o álcool, passou o lencinho na mão da criança, a criança, né, tá sempre com a mãozinha limpinha, porque ela põe a mãozinha na boca, no ouvido, então você tem que estar sempre limpando, a criança não consegue usar máscara, a criança pequena, então é bom você estar sempre higienizando a mãozinha dela e chegar em casa, dar logo banho, trocar logo a roupinha, né? Então, a brincadeira tá aí, a gente não consegue falar desse assunto sem falar na prevenção, nos cuidados. Então, essa atividade dessa semana tá recheada disso, tá? Cuidado e prevenção. E de uma forma lúdica, com brincadeiras, tá? Vídeos bem legais para assistir, brincadeiras, tá? Então, é mais um link para assistir na atividade, tá? E vocês vão brincar com eles. Atividade número 3 é jogo recreativo. Aqui na atividade número 3, eu quis falar da aglomeração. Eu falei, gente, como é que eu vou falar de aglomeração com criança pequena? Mas tem um vídeo da Mica, né, um desenho que eles gostam de assistir, que ela tenta falar essa palavra. Então eu peguei como palavra-chave, aglomeração. A mamãe disse que nós não podemos aglomerar. Então eu fiz uma brincadeira em cima dessa não aglomeração, tá? Aí aqui tá explicando, ó, faça 2 círculos no chão com bambolê. Você vai pegar o bambolê e vai colocar no chão, tá? Vamos fazer de contas. Que aqui, por exemplo, você tá no chão. Aí você vai fazer um círculo, 2 círculos ou mais, de acordo com quem estiver brincando, tá? Você vai fazer os círculos no chão e vai fazer a brincadeira de passar de um círculo para o outro, contando 1, 2, 3 e já. Não pode ficar mais de uma pessoa dentro do círculo, tá? 1, 2, 3 e já. Pulou pro círculo. Você pulou para cá, o outro pulou para cá. Quando um entrar aqui, o outro sai, tá? Vai para outro círculo. Então, com as crianças maiorzinhas, dá para fazer isso bem legal, tá? Com os menorzinhos, você pode ir de colo, você pode ir pela mãozinha, você vai devagar, você vai brincando, tá? Eles dão muitas risadas. Eu já fiz brincadeira assim com eles. Eles dão muitas risadas e muito bacana. E é um jeito que eu encontrei de falar de não aglomerar. Não pode ficar todo mundo junto no mesmo lugar, entendeu? Aí você explica para ele, tá? Porque não pode, tá bom? Então eu achei essa atividade legal também e é um jeito de falar de não aglomeração, não ficar todo mundo no mesmo bambolê. Ou se você não tiver bambolê para brincar com eles, pode demarcar também espaços no chão com giz, com risco, com um pedaço de fita, né? Pega um pedaço de fita, marca, ou faz o círculo com fita também, essas fitas. Se você tiver, até fita isolante, dá para fazer, tá bom? Não pode deixar de fazer brincadeira, não. Aí a gente faz os círculos no chão, demarca, e eles vão ter essa noção de espaço. Essa noção de esse é o meu espaço, eu não posso para aqui pular, ficar junto com o outro, tá? Então a gente vai trabalhar isso aí com eles, tá bem? Essa é a atividade número 3, tá? Você conta 1, 2, 3 e já, e pula para o outro espaço, tá bom? Atividade número 4 eu tô falando de alimentação, que é algo também extremamente importante, porque se você está bem alimentado, você está cuidado na sua imunidade, né? A gente precisa estar fazendo todas as refeições, se alimentando, comendo direito, não abolindo nenhuma refeição. Então, eu coloquei piquenique, alimentação saudável, apresentação lúdica, né, dos alimentos, porque a gente vai falar de comida nesse período de isolamento social. E a criança, ela tem as fases dela de degustar as coisas, ela está, como se diz assim, ela está conhecendo o gosto das coisas, o paladar dela muda. Então é um período bem legal para a gente trabalhar essa situação de degustação. Você está em casa com seu filho, você pode apresentar para ele a fruta, né? Então eu botei um piquenique. Assim, você forma um plano, reserva um local legal. Quem tiver quintal legal, faz no quintal, varanda. Quem não tiver, faz na sala mesmo, afasta as coisas, coloca uma toalha. Aí você vai cortar as frutas em tamanho pequenininho. Até coloquei aqui, ó,
Coloquei nesses saquinhos que a gente congela, que eles são higienizados, tá vendo? Aqueles saquinhos que você guarda as coisas na geladeira, você chega da rua, eles são bem higiênicos, né? Aí eu coloquei aqui, ó, coloquei melão no caso. Mas você coloca um pedacinho de cada fruta, deixa ele pegar com a mãozinha. Esses potinhos assim são muito legais pra gente fazer isso, tá? Tem esses potinhos assim, quem não tiver potinho, olha, eu comprei essas canequinhas aqui lá na Amigão, que eu achei bem legal, que elas são coloridas, são canecas para cafezinho, para café com leite, para chá, mas para fazer brincadeira com criança, para eles brincar, isso aqui é maravilhoso, que é um plástico levinho, é colorido, tá vendo? É macio, bem legal. Quem tiver, pode usar. Quem não tiver, pode usar esses potinhos também, se tiver de plástico em casa. Se não tiver nada disso, não tiver louça, pode usar potinho também de margarina, que potinho de margarina todo mundo tem, tá vendo? Pode até deixar na mão da criança, se tiver higienizado, com as frutinhas dentro, para ela pegar, mexer. Você higieniza tudo, deixa tampadinho, depois deixa na mãozinha dela, pode até tentar abrir sozinha, ó, até isso é uma atividade motora, tá vendo? Ela pode tentar abrir para pegar. E ela vai provar os pedacinhos. Os maiores, você pode colocar pedacinhos grandes. E os pequenos, você põe pedacinho bem pequenininho para ele poder pegar, tá bem? Para ele não engasgar. Você fica perto, você faz junto. Você sabe o que o teu filho está acostumado a comer. Que frutas ele gosta, que fruta ele não gosta, que fruta ele conhece, não conhece. Uma vez eu fiz uma atividade dessa com morango e kiwi. Eles acharam azedo demais. Quando a gente faz atividade de degustação na escola, a gente sempre pede permissão dos pais, né? A direção sempre nos orienta. Então, em casa, ele tá com você, dá para você fazer essa atividade, porque você conhece seu filho, você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Alimentação saudável, eu coloquei esse piquenique para que vocês possam se divertir ali. É um momento bem legal, um momento que muitas vezes a gente vive na creche e você está tendo a oportunidade de ver esse momento com ele. Falar também dos legumes. Eu tenho aqui a minha panelinha de sopa do neném. E para você falar, quando você for cozinhar, por exemplo, espinafre, aipim, berinjela, essa rabanete, né? São comidas repolho, coisas que a criança realmente não gosta, né? De verduras assim, ó. Tomate, tá vendo? Feijão, tem criança que não come feijão, né? Porque a mãe não come, a criança não come, tá? Então a gente tem que apresentar para a criança alimentação saudável de uma forma arrumadinha no prato, que ele possa ver, colorido, tá? A mamãe às vezes, não quero isso, não quer comer, a mãe corre atrás com um pratinho. Não, você forra a mesa, coloca um pratinho para você, para ele, um pouquinho, come junto, fala que tá gostoso, entendeu? Com criança você precisa ter toda uma técnica para que ele se sinta bem. Ele está conhecendo as coisas, então ele precisa aprender de uma forma bonita, de uma forma gostosa, né? Tá bom? E a última atividade, falei, né, aqui da alimentação saudável, do piquenique, aqui tá tudo explicadinho como fazer. E tem um vídeo aqui do Jacaré Elvis, tá? Que é uma musiquinha que ele canta, pá, 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 tudo. E ele canta e ele vai mostrando essa alimentação que eu mostrei para vocês, tá? Então ali ele mostra o tomate cortadinho, ele mostra a salada, ele mostra um monte de coisa, tudo com música. Então eles podem assistir junto com vocês e na hora da alimentação você pode comentar também, tá? Com eles, né? E a última atividade, número 5, é higiene em si, o banho, tá? Então aí você vai falar do banho com eles, tá? Então eu sugeri o quê? Que você leve para o banho coisinhas que ele possa brincar na banheira, tá? Você pode levar bolinha, bonequinha, livrinho de banho. Se não tiver nada disso em casa, não tem brinquedo, meu filho não tem, olha, tampinhas coloridas
Eu sempre guardo essas tampinhas das coisas, lavo, limpo, higienizo. Ele brinca de pegar água, de jogar, tá vendo? Isso aqui é grande, não tem risco de engolir. Tá vendo? Eu não aconselho que você coloque essas tampinhas pequenininhas, nunca dê coisa pequenininha para ele brincar, que ele possa colocar na boca, no ouvido, mas essas tampinhas grandes eu sempre vou guardando, olha, tampa de pote, de coisa, porque elas são coloridas, dá para você fazer bastante brincadeira, vira brinquedo e ele adora brincar com esses potes, tá? Aquela brincadeira de colar com fita, que às vezes eu passo, tá bem? Ó, isso aqui que veio na medida do sabão, eu lavei, tá vendo? Ó, um negócio bem legalzinho. Dá para brincar tanto de panelinha quanto no banho. Então você põe e fica uma coisa bem colorida para ele brincar. O banho fica agradável. E eu sugeri aos maiores que você coloque potinho, porque se tem uma coisa que eles adoram no banho é ficar passando água de um pote para o outro. Coloca brinquedo aqui dentro, joga, bota o brinquedo no outro pote. Então é um momento que precisa ser agradável para a criança, tá? E assim a gente fecha. E eu falei de tudo que é importante nesse período em termos de prevenção, tá? Que é o banho, que é a lavagem das mãos, que é a alimentação, como a gente deve fazer isso, tudo numa linguagem que eles possam compreender, tá bem? Então fica para vocês o meu beijo, se cuidem, se forem na rua usem máscara, tá bom? E tudo de bom para vocês, tá? Beijo nos meus pequenininhos aí.